Olá, meu nome é Lívia. Meu grupo é composto pela Agnes, pelo José Alexandre, pela Mariana e pelo Natan, e hoje nós vamos falar sobre microalgas como matéria-prima para a produção de biocombustíveis. Nós vamos iniciar esse trabalho falando sobre o que são essas microalgas, as aplicações industriais e biotecnológicas, as vantagens dessas microalgas como matéria-prima, os tipos de biocombustíveis que nós podemos produzir com elas, os desafios atuais e as perspectivas futuras. Então, falando um pouco sobre o que são essas microalgas, elas são organismos unicelulares, vivem em ambientes aquáticos, não são consideradas plantas verdadeiras, mas elas fazem parte de alguns grupos taxonômicos, como as clorófitas, as diatomáceas e as cianobactérias, e elas produzem fotossíntese, elas vão utilizar a luz solar para produzir fotossíntese e vão converter o gás carbônico em uma biomassa rica em compostos orgânicos. Falando sobre as aplicações industriais e biotecnológicas, nós vamos poder utilizar essas microalgas como suplementação alimentar, porque algumas espécies vão ser ricas em proteínas, vitaminas, minerais, e isso vai ser utilizado como suplemento natural para os seres humanos e para os animais. Já na indústria cosmética e farmacêutica, algumas das microalgas elas vão ter compostos bioativos, como carotenoides, clorofila, e vão ser utilizados em cremes protetores solares, em produtos anti-idade e em medicamentos. Já na agricultura, algumas microalgas são utilizadas como biofertilizantes e como bioestimulantes de crescimento vegetal. Então, vão melhorar a produtividade dos cultivos de maneira mais sustentável. Além do que já foi citado, nós temos também a produção de biocombustíveis, porque algumas das espécies de microalgas elas podem acumular grande quantidade de lipídio, e esses lipídios eles podem ser convertidos no biodiesel. E o biodiesel, ele é um tipo de combustível que é considerado mais limpo, né, e renovável, então uma boa alternativa para poder substituir o petróleo. Agora vamos falar sobre as vantagens do uso de microalgas. Vamos citar 5 vantagens, começando pela alta eficiência na conversão de luz solar em biomassa. As microalgas ela têm uma eficiência fotossintética muito superior às plantas terrestres, ou seja, com a mesma quantidade de luz solar que uma planta terrestre recebe, ela consegue gerar mais biomassa. Então, isso resulta em uma maior produtividade de combustível por área cultivada. Outra vantagem seria a produção de múltiplos produtos. Então, a partir da microalgas, a gente consegue gerar diversos coprodutos, como, por exemplo, pigmentos naturais, proteínas e aminoácidos, ômega 3 e ácidos graxos e fertilizantes naturais. A terceira vantagem é a adaptação a diferentes ambientes. O porquê isso é importante? Por quê? Porque se você tiver um ambiente limitado, um espaço urbano, você consegue assim mesmo cultivar a microalga em um espaço, em um ambiente controlado. Isso vai fazer que você consiga uma produtividade maior e não vai ter um menor risco de contaminação. Não exclui completamente, mas vai ter um menor nível de contaminação. A quarta vantagem seria a alta concentração de lipídios. Então, algumas microalgas conseguem acumular mais de 50% do seu peso seco em lipídios. Isso faz com que a planta consiga ter uma alta densidade energética. E isso é ótimo para produzir um biodiesel de alta qualidade e tenha um desempenho melhor. A quinta e a última vantagem que vamos apresentar seria o crescimento durante todo o ano. Isso é uma vantagem muito grande sobre algumas outras culturas, como a soja e o milho. Por quê? Porque como você não precisa especificamente de uma época correta para fazer o cultivo da microalga, você pode plantar ela durante todo o ano. Então, você vai ter uma estabilidade no suprimento da microalga. Agora vamos tratar um pouco sobre os tipos de biocombustíveis que podem ser gerados através das microalgas. Primeiramente, nós temos o biodiesel. O biodiesel ele é um combustível que é originado quimicamente através da transesterificação, que é a conversão de triglicerídeos, oriundos de gorduras e óleos vegetais e animais, em ésteres. Aqui nós vamos ter a seleção da biomassa microbiana e essas algas elas vão atuar em colônias. Primeiramente, nós temos o cultivo autotrófico, em que essas colônias de microalgas vão atuar com seus recursos próprios para gerar o biodiesel, o óleo. Por outro lado, nós temos também o cultivo heterotrófico, em que nós vamos fornecer para essas colônias de micro-organismos alimentos, fontes de energia para que eles possam produzir o óleo. Foi comprovado por estudos que atualmente o cultivo heterotrófico é mais eficiente.
e os efeitos de eficiência desse processo podem ser aumentados ainda mais caso nós induzamos essas colônias de micro-organismos a processos de estresse, como, por exemplo, temperaturas elevadas, falta de nutrientes, entre outros fatores. Também é comprovado que com esses fatores de indução de estresse, nós vamos reduzir a biomassa microbiana, mas, por outro lado, o conteúdo de óleo gerado será maior. Agora, tratando-se do bioetanol, vale ressaltar que o bioetanol oriundo das microalgas é considerado a terceira geração de bioetanol, sendo a primeira o bioetanol oriundo da cana-de-açúcar, a segunda o bioetanol oriundo da extração da celulose de plantas. Como funciona o processo? Primeiro vai haver o cultivo em aquacultura desses micro-organismos. Após esse cultivo, elas são colhidas e decompostas. Essa decomposição vai romper a parede celular delas, que é fina, liberando o conteúdo celular desejado, são os polissacarídeos. Feito isso, é feita a sacarificação do amido e, por último, vai-se utilizar micro-organismos como bactérias e leveduras que vão atuar fermentando esse produto, formando finalmente o bioetanol. Nós temos o biogás. O biogás ele apresenta uma vantagem porque ele pode ser produzido através do processamento biológico de toda a fração orgânica da biomassa microalgal. Isso significa que toda a biomassa ela vai ser aproveitada para conversão em biogás. Dessa forma, nós temos a digestão anaeróbica, que é um processo de produção de biocombustíveis que vai atuar nesse sentido. Ela é operacionalmente mais simples e ela dispensa a secagem do produto, o que faz com que haja um menor gasto energético em comparação aos outros e também uma menor geração de resíduos. Nós vamos ter a decomposição da biomassa das microalgas na sua fração orgânica e a conversão no gás metano, que vai poder ser aproveitado para diversos processos energéticos. Por fim, nós temos o bioóleo. O bioóleo ele é constituído especialmente de ácidos graxos poliinsaturados do tipo ômega 3 e ômega 6. A conversão da biomassa em bioóleo acontece pelo processo de pirólise. Na pirólise, a biomassa microbiana ela é seca e aquecida na ausência de oxigênio em altas temperaturas, em aproximadamente 350 a 600 graus. No fim desse processo, nós vamos ter uma mistura de bioóleo, de gases gerados, como por exemplo H2 e o monóxido de carbono, e também a origem de o carvão vegetal. Por fim, o bioóleo ele pode ser refinado e aplicado como combustível em diversas formas. Apesar da fabricação de biocombustíveis a partir de microalgas ser uma atividade muito promissora, ainda não é viável por alguns pontos. Em laboratório, em escala de bancada, essa atividade se mostrou muito viável. Entretanto, quando se pensa numa larga escala, ou seja, industrial, os custos podem ficar muito elevados, sendo inviável economicamente até os dias atuais. Para a fabricação do biodiesel, por exemplo, é necessária a extração dos lipídios das microalgas. Esse processo demanda muita energia, o que torna esse custo um pouco elevado. Além disso, é importante pensar se o balanço de gasto energético e saldo final energético realmente é viável ambientalmente. E por fim, outra dificuldade seria a produção das microalgas. Muitas espécies demandam de substratos que são fontes de carbono um pouco caras, o que pode inviabilizar também esse cultivo. Na tentativa de contornar esse desafio, pesquisadores chineses da Universidade de Tsinghua, em Pequim, têm estudado uma espécie de microalgas que pode usar fonte de carbono orgânico em substituição à glicose. Falando um pouco agora sobre as perspectivas futuras, podemos começar comentando sobre as microalgas transgênicas, que têm um grande potencial de produção para combustíveis. Elas vão apresentar alta taxa fotossintética, uma maior captação de CO2 e também uma produção eficiente tanto de biomassa quanto de lipídio, que é essencial para a produção do biocombustível. Porém, é uma questão que vai exigir um investimento maior em biotecnologia. Em relação à competitividade econômica, é porque o custo de produção dessas microalgas, quando você compara, por exemplo, com combustíveis fósseis, ele vai ser muito mais alto, além de que uma produção desse tipo de combustível a partir de microalgas vai ter um investimento em tecnologia cara e ele não vai conseguir competir com o preço, por exemplo, do petróleo. Linkado a isso, a gente tem a utilização da borra de café para ser alimento das microalgas,
A borra de café, ela vai ser rica em nutrientes, como por exemplo o nitrogênio e o carbono, e tem um baixo custo. Então, ela está sendo estudada, né, por conta desse potencial nutritivo e também na boa produção de lipídios. E em relação às microalgas também, a UFLA tem, né, uma pesquisa que utilizando microalgas no tratamento de esgoto para a produção de biocombustível, onde essas microalgas, né, vão pegar seus nutrientes ali do esgoto, como o nitrogênio e o fósforo, e vai ajudar, né, na despoluição. E esse processo vai gerar ali biomassa, que vai ser rica em lipídios, que, né, pode ser para ser convertida em biodiesel, e vai oferecer ali uma solução ambiental e de baixo custo. E assim, a gente pode concluir que as microalgas elas vão ser uma boa alternativa, né, sustentáveis para a produção futura de biocombustíveis. E que com os estudos, com os avanços das técnicas e da tecnologia, para a gente conseguir extrair a biomassa e os lipídios ali para converter em biocombustíveis, tem um grande potencial para que a gente reduza a nossa dependência, né, em relação aos combustíveis fósseis.